Noé é um dos personagens mais famosos da Bíblia, e sua história é contada no livro de Gênesis. Noé teve uma vida muito diferente do restante da sociedade de sua época, e desempenhou um importante papel nas Escrituras. Neste estudo bíblico conheceremos um pouco mais sobre quem foi Noé na Bíblia. Quem foi Noé e qual o significado de seu nome? Noé, filho de Lameque da linhagem de Sete, foi o último patriarca antediluviano. Embora não se saiba exatamente a etimologia do nome Noé, é amplamente aceito que seu nome, Noé, no hebraico Noa, significa repouso, descanso ou conforto. Acredita-se que seu nome venha da raiz NWH, descansar, associado ao verbo EGM, traduzido como consolará em Gênesis 5:29. Certo é que seu pai, Lameque, o chamou de Noé, porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29. A história de Noé e seu caráter irrepreensível. É conhecido que Noé foi o sobrevivente do dilúvio, e tornou-se uma peça-chave no recomeço da história humana. Porém, isso foi resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro totalmente diferente do restante da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente a Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Embora exista uma discussão sobre a idade de Noé, a interpretação mais aceita é aquela encontrada explicitamente na Bíblia. Com 500 anos de idade, Noé teve seu primeiro filho. Gênesis 5:32. Quando ele tinha 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. Gênesis 7:11. Após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando 950 anos de idade. Gênesis 9:28. Foi por volta de seus 480 anos que Noé recebeu de Deus a ordem para que construísse a arca. Gênesis 6:3. 1 Pedro 3:20. Depois passou-se 120 anos até que Deus executasse juízo para com o restante dos homens. Foi muito provavelmente nesse período que ele pregou a justiça incansavelmente, porém sem resultado, pois não houve arrependimento. Uma civilização corrompida. Noé e o dilúvio. Noé já tinha quase 500 anos de experiência de vida, quando recebeu de Deus o aviso da destruição da raça humana e a ordem para que construísse a arca. Embora com toda essa experiência ele parecesse ser um homem totalmente qualificado para a missão dada pelo Senhor, foram suas qualificações espirituais que realmente fizeram diferença. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. O capítulo 6 de Gênesis mostra o quanto a civilização da época de Noé estava corrompida. As pessoas praticavam todas as variedades de crimes. Elas desobedeciam a Deus com toda naturalidade. Até mesmo a geração de Sete, que guardava os mandamentos do Senhor, já havia sido corrompida. Saiba mais sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens em Gênesis 6. A civilização da época de Noé já era suficientemente desenvolvida para que a notícia dos feitos de Noé e a pregação de arrependimento fossem divulgadas por toda a terra. Gênesis 6:11. Mesmo com todos os avisos do juízo de Deus sobre os ímpios, Noé foi ridicularizado pela população de sua época. Apesar de toda a complexidade no processo de construção da arca, pela dificuldade de se imaginar um evento nunca visto antes, e tendo que suportar todo o escárnio de seus contemporâneos, Noé foi fiel a Deus. Hebreus 11:7. Ele construiu a arca e colocou sua família e os casais de cada espécie de animais dentro dela, conforme a ordem de Deus. Quando todos estavam dentro da arca, Deus trancou a porta pelo lado de fora, e a terra foi inundada. Saiba qual era o tamanho da arca. Após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício de ação de graças a Deus com animais limpos e aves. Provavelmente a profissão de Noé era agricultor. Isso parece concordar com Gênesis 9:20, que descreve uma vinha plantada por Noé, a continuidade do pecado na história de Noé.
Embora toda aquela população pecaminosa tenha sido extinta com o dilúvio, o pecado não foi extinto, ou seja, a natureza depravada e perversa do homem não deixou de existir. Um episódio descrito em Gênesis 9:20 confirma essa condição. Noé plantou uma vinha, ficou embriagado e, de uma forma vergonhosa, se expôs em sua tenda. Cam, provavelmente levado por seu filho Canaã, zombou de Noé. Como consequência dessa ação maldosa, Noé amaldiçoou Canaã, e Cam não foi abençoado. Em contraste a isso, Sem e Jafé foram respeitosos com Noé. Eles o cobriram e foram abençoados. Os descendentes de Noé. A Bíblia declara que Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Gênesis 5:32, 9, 18, 19, 10, 1. Todos eles nasceram antes do dilúvio. Após o dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam sobre a terra, e multiplicaram-se conforme a ordem dada por Deus. Gênesis 9:1. É bem provável que ele tenha tido outros filhos após o dilúvio, porém a Bíblia não os menciona. Gênesis 10 apresenta um relato dos descendentes de Noé, e os lugares que foram povoados por eles. Noé no Novo Testamento. Existem várias referências a Noé no Novo Testamento. Todas elas afirmam seu exemplo de retidão, fé e justiça. O próprio Jesus fez referência a Noé comparando os dias que antecederam o dilúvio, e a civilização perversa daquela época, com os dias da vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37-38. Lucas 17:26-27. O apóstolo Pedro também escreve sobre Noé chamando de pregoeiro da justiça. Mas foi o escritor de Hebreus que fala de forma mais objetiva sobre o caráter de Noé, colocando na galeria dos heróis da fé. Ele escreve: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11:7. Sem dúvida a história de Noé é um exemplo para todo cristão. Ele creu no Senhor acima de tudo, e não viveu conforme a perversidade que havia ao seu redor.